Fala galera, tudo bem com vocês? Como vocês estão? Está começando mais um episódio muito especial do Além da Sala, o podcast oficial da Unifage. Meu nome é Juliane Vesani, sou aluna do curso de Arquitetura e Urbanismo e hoje a gente está no nosso terceiro episódio. Hoje, o convidado é muito especial. Ele é campeão do ciclo de empreendedorismo, aluno de Ciência da Computação e TI da Unifage. Gente, nem precisei abrir um chamado para falar com ele. Seja muito bem-vindo, Douglas. Mas a gente quer saber um pouquinho de quem é você além da sala. Vamos já começar com essa pergunta, gente. Tá, eu além da sala. Eu trabalho com TI já faz 4 anos. Comecei estagiário na Unifage e foi um processo de aprendizagem para mim, porque eu cheguei sem saber quase nada do ramo em si, mas eu tinha uma vontade muito grande de trabalhar com aquilo e isso me proporcionou conhecimento, me introduziu nessa área e a faculdade também ela disponibiliza uma bolsa que foi a porta de entrada para mim para a ciência da computação e, como você já disse, eu fui ganhador através da faculdade que me proporcionou esse conhecimento. Eu confesso que eu não entendo nada de TI, nada mesmo. E hoje, na verdade, eu quero te perguntar o que é a TI, que tem aquele, eu acho que muito esse lugar de o pessoal da TI é o pessoal distante, tem essa brincadeira do chamado. Então, para começar, por que você escolheu o curso de Ciência da Computação? Quando você teve esse contato com a área? O primeiro contato que eu acho que eu tive com a área foi numa empresa que eu trabalhava. Inclusive, você brincou com chamado, nem tira a chamada, nada, mas a impressora deu um problema. Incrível, né? TI, impressora, tá tudo ligado aí, né? E aí eu fui, tipo assim, nem era comigo, eu nem fazia isso daí, mas eu fui ver o que era. E aí eu cheguei lá, abri a impressora pra ver e tal, vi que tinha um papel enroscado, tirei. Pronto, ela voltou a funcionar. É o garoto do TI! Aí pronto, o povo começou a falar, nossa, o cara é muito bom e tal. E lá em casa minha mãe sempre falava também de problemas que acontecia com o celular, ou com a TV, ou com a internet. E aí acontecia que era sempre eu que ela chamava para resolver. A senha do Facebook. Principalmente internet. E aí isso, querendo ou não, minha mãe foi introduzindo isso. Você sabe, você leva jeito com a área, entendeu? Você devia procurar algo assim. E ciência da computação, é muito difícil você achar um profissional hoje em dia da ciência da computação que fique desempregado. De 100 alunos, os 100 estão empregados na área de TI. É muito difícil. TI é uma área muito requisitada hoje em dia. E isso proporcionou, essa gama de vagas, de pessoas, né, as necessidades da TI, me proporcionou isso, de querer entrar nessa área. E assim, desculpa, assim, mas hoje eu acho que a TI realmente está cada vez mais no nosso mundo. Sim, tá cada vez mais. A tecnologia está introduzindo. Alguns até ousam dizer que o celular já é uma extensão do corpo humano. E celular tem algo mais tecnológico do que aquilo? Se comunicar com alguém de outro lado do país, do outro lado do mundo, necessariamente. Juntar pessoas distante, mostrar quem você é. O próprio podcast que a gente está aqui hoje é uma forma, é uma tecnologia. Você fazer conteúdo para outras pessoas ver é uma tecnologia. Sim, e eu, por exemplo, eu confesso que eu trabalho com a área da internet, da comunicação através da tecnologia, das redes sociais, mas ao mesmo tempo eu também tenho um outro trabalho. E qualquer coisa lá é a pessoa da TI que resolve, porque eu sou uma porta para tudo que é relacionado a isso. E realmente, assim, hoje a necessidade de pessoas da área da TI é algo que se tornou natural até. É algo, assim, a tecnologia, ela vai desde igual eu falei, do celular para uma máquina de raio-x. Tem algo mais tecnológico que aquilo? Você mandar radiação no corpo e não te fazer mal ao ponto... Lógico, com altas quantidades vai te fazer mal, mas não ao ponto de, naquele momento, entendeu? Para aquela necessidade, aquilo lá não vai te fazer um mal. E essa parte da ciência da computação que a gente estuda, programação, a parte de fazer o negócio acontecer,
A gente, desde o primeiro semestre na faculdade da Unifage, a gente tem aulas práticas. Eu fiz um robozinho, aquele, sabe o Wall-E do filme? Sei! Aquele robozinho que a gente mexe, mexia o bracinho, andava para frente e para trás, mexia por Bluetooth. A gente usava um celular para controlar o robô e tudo que a faculdade disponibilizava. É algo bem assim, prático mesmo. Sim. Né? Eu, por exemplo, no curso que eu também tô, que é arquitetura, eu também sinto esse negócio de a gente conseguir colocar a mão na massa, fazer acontecer de verdade. E até gostaria de saber, por exemplo, como que foi para você começar o curso e depois já começar a trabalhar na área dentro da própria FAGE. Como que foi esse processo? Eu sou uma pessoa cristã e eu acredito muito assim no poder que Deus pode trazer pra gente, né? Inclusive, quando eu ingressei na faculdade, eu trabalhava numa empresa, eu era auxiliar. E meu contrato com a empresa já tinha acabado, mas era uma empresa pequena, bem familiar ali. Então, o meu chefe lá deixou o contrato terminar, mas eu continuei trabalhando para ele. Porque ele gostava, acho que, do serviço e tudo mais. Só que veio um momento que vinha uma dificuldade muito grande para a empresa. E aí eu acho que foi esse o motivo de ser mandado embora da empresa naquela época. E foi um período que, assim, na mesma semana que eu ingressei na faculdade, fiz a matrícula, aconteceu esse problema, fui mandado embora. E isso atrapalhou muito, me deixou muito mal, porque eu entrei na faculdade, paguei e comecei a pagar a mensalidade com o seguro-desemprego. Mas eu já tinha na minha mente que eu não queria parar, eu precisava continuar. Porque eu já me sentia assim, eu comecei na faculdade atrasado, vamos assim dizer. Porque geralmente as pessoas saem com 18 anos e já querem ingressar na faculdade. Eu não ingressei na faculdade. Eu passei um tempo trabalhando e querendo fazer as coisas de minhas, conquistar as coisas. E depois eu tive esse choque que eu precisava fazer algo mais. E a faculdade ia proporcionar isso para mim, entendeu? E esse período que eu fiquei no seguro-desemprego e pagando, eu tentava mandar currículo em todas as empresas e ninguém aceitava. Ninguém. Mas nem ligação, vamos marcar uma entrevista, nada. Passei o primeiro mês, nada. Aí o segundo mês, nada. E aí já comecei a fazer outras estratégias já no segundo mês. Pedi para amigo recomendar, LinkedIn, de tudo. Mas, e é isso que eu falo que acho que é Deus, né? Porque nada chamava. E aí, na época também, a faculdade, ela tinha um conjunto com as engenharias, ciência da computação e engenharia. Porque assim, a gente fazia igual o Wall-E. O Wall-E tem uma parte de circuitos elétricos ali. E eu da ciência da computação, não sei mexer com esses circuitos. A minha área é programar. Uhum. E então, esse conjunto de turmas, Essa combinação. Essa combinação, ela proporcionava esse desfalque para fazer um projeto mais completo. Então, a gente tinha um grupo no WhatsApp com um monte de pessoas. Tinha um monte, acho que tinha mais ou menos uns 300 pessoas. Nossa! E tinha bastante. E aí, currículo lá, currículo cá, até que surgiu essa vaga. Aí mandaram lá no grupo com 300 pessoas. E dessas 300 pessoas, várias, acredito eu que várias tenham mandado currículo, que nem eu mandei. E aí a FAGE me liga, foi uma pessoa da RH, Silvana, atualmente está indo trabalhando na faculdade, me ligou, falou, viu, posso agendar uma entrevista com você? A gente viu seu currículo, ele gostou e tal. E foi nesse período que eu estava em casa, eu dobrei o joelho e falei, obrigado, pai. Obrigado, porque durante esses 3 meses, 4 meses que eu fiquei desempregado, nada. Primeira pessoa que me ligou foi ela e me ajudou muito. Porque assim, deu um alívio. Sim. E eu nem tinha passado ainda, entendeu? Uhum. Eu nem tinha nem feito a entrevista, mas já estava aliviado. Você já sabia que era seu? Eu já estava aliviado, porque eu tinha feito um propósito com Deus de se eu passasse, eu ia dar um testemunho na igreja, eu ia falar dele. Inclusive aqui eu estou usando esse momento para falar, porque foi Deus que me colocou, entendeu? Aí a Silvana ligou, tal, marcamos uma entrevista, fiz a entrevista, e aí passou-se uma semana, ela não tinha me retornado. Aí eu já comecei a bater o desespero de novo, porque eu estava no último mês, seguro-desemprego ia acabar, e a faculdade, eu tinha que pagar a mensalidade, porque eu tinha bolsa, mas não era 100%, e aí eu moro em Pedreira,
a faculdade de Jaguariúna, a minha mãe tinha falado, não consigo ajudar você no transporte e mais a mensalidade. Vamos ter que trancar até você conseguir um emprego. E eu não queria. E foi um momento assim que eu acho que eu me aproximei mais, entendeu, de Sim. Deus. Porque eu tava querendo muito. E eu não conseguia. Aí passou-se uma semana, nada. Eu sei que na última semana do mês do seguro, ela fala, viu, a gente gostou de você, eu falei com o pessoal aqui, a gente gostou. Você ainda está disponível para trabalhar? Eu falei, nossa, eu tô Eu assim, tava esperando obrigado, essa pai. oportunidade. Obrigado, Deus, obrigado, pai. Para se fazer difícil, nossa, eu vou ver o que eu consigo fazer aqui. E aí eu consegui. E a faculdade, ela, como eu falei, ela disponibiliza a bolsa 100%, fora o pagamento, o salário que você tem. Então, assim, eu conseguia me manter, conseguia ir e ainda conseguiria fazer faculdade. Isso foi algo que marcou a minha vida, entendeu? Porque foi bem difícil, assim. E eu não queria parar, eu já me sentia atrasado, porque tem isso, as pessoas hoje, Tem essa pressão. os jovens hoje em dia sentem que precisa. E sim, a faculdade é muito importante. É muito importante. Mas Precisa às mesmo. vezes sair já decidindo o que quer fazer da vida é uma pressão muito grande. E eu queria muito fazer faculdade de TI, porque tudo que eu via tinha alguma coisa a ver com tecnologia, tudo. E essa foi uma parte que marcou, assim. Que incrível. E eu confesso que eu me emocionei, assim, quase chorei mesmo, porque Deus. e realmente é muito bonito o relato que você trouxe, foi importante, e eu não sabia, não conhecia a sua história e não sabia que tinha sido logo no início da faculdade. Foi bem no início, ali, no primeiro E semestre. é interessante que você foi se desenvolvendo dentro do curso e dentro da FAGE, dentro da Unifage, juntos, né? Eu aprendi muito com a área da TI ali na Unifage, né? Principalmente a área de redes, eu sou da TI infraestrutura. Legal. Então, redes é o que rege ali praticamente, entendeu? E é muita coisa, é muita informação. Tipo assim, eu gosto da programação, mas eu descobri uma nova área da TI, que eu também gosto. E é bacana isso, porque você vê que ciência da computação não é só ficar ali no computador programando. Sim. Tem várias outras gamas. Você entra na faculdade, igual eu entrei na faculdade gostando de TI na área de programação. Mas eu entrei como infraestrutura, gostei da área de infraestrutura. E agora, na matéria de jogos que eu frequentei, gostei da área de jogos. E eu acho que é isso que eu vou querer pra minha vida, entendeu? Mexer com jogos. Mas não vou deixar outros lados. Porque ainda assim, o jogo, a área que eu tô ingressando é muito novo. Então, assim, eu preciso me sustentar de alguma forma, entendeu? E tudo indo com calma, né? Eu tenho que criar uma base primeiro para depois ir escalando, então. E essa parte da realidade virtual é algo muito novo aqui no país, inclusive. Se você abrir os sites de jogos hoje em dia, procura algo com realidade virtual, você vai achar, sim, tem bastante jogo, mas não é aquele nível elevado de jogo. É um jogo bem básico, porque tudo é básico. Até as configurações que eu fiz para o jogo, na própria Unity, ele tem uns plugins que é para realidade virtual, que é bem assim, tá no básico ainda. Limitado ali. É bem limitado, porque é tudo muito novo ainda. Sim. E esse óculos aqui, principalmente aqui no país, ele tá com um precinho alto, elevado. Ele não é acessível a todos. Então, você já vê que para mim entrar nesse ramo assim, eu preciso de uma base. Porque no país em si que a gente está, ele é muito, como eu posso dizer? Ainda é algo distante. É algo distante, isso. Não é todo mundo que tem. E até quero puxar, então, o assunto do jogo em si. Eu fiquei sabendo que você ganhou, foi campeão no ciclo de empreendedorismo com um jogo de terror através da realidade virtual. Sim, uma das coisas da realidade virtual é a imersão que ela traz, né? E o terror o medo em si é uma emoção base do ser humano. Não tem, é muito genuíno. Não tem como você falar que não sentiu medo. O seu corpo reage a isso, entendeu? Susto! O susto. Então, é isso que é legal de você trazer isso para jogos, principalmente para imersão, porque é algo muito genuíno. Quando eu estava fazendo a apresentação no ciclo de empreendedorismo,
veio o próprio patrocinador do ciclo trouxe a filha dele, a Alice, uma menina de 7 anos. E assim, como a realidade é muito nova aqui no país, ela não sabia jogar. Sim. Então, a mãe dela pegou e vestiu óculos para poder direcionar ela, colocar ela dentro da casa e tal, para ela ver como que é o ambiente. Aham. E a mãe dela começou a jogar, e eu acho que esqueceu da própria filha, entendeu? Porque ela começou a jogar e jogando ali, passando E o foi se tempo, e a empolgando. filha falando, mãe, mãe. E aí ficou nisso. E aí depois ela entrou dentro da casa, ela viu o inimigo. Tá frio falam que é aqui. inimigo, mas é um monstro. Alguns falam que é ET, por causa do som que ele emite. E aí ela tirou o óculos assim e deu pra filha. Na hora que a filha colocou o óculos assim, ela viu, porque o monstro ele anda no jogo, ele anda como se fosse um animal. Ele anda com as 2 mãos no chão e no pé. E ela colocou assim, na hora que ela colocou, ela olhou assim e falou, ai, não quero mais não. E aquilo trouxe pra mim um feedback muito grande. Sim. Porque pra faixa etária da idade dela, acho que ela tinha o quê? Uns 7, 8 anos, mais ou menos, mostrou que era terror. E assim, todo teste de usuário que eu fazia, pode perguntar pros amigos, pra pessoa que Sim. convivia comigo ali em volta. Eu perguntava pra ele, cara, esse jogo tá te trazendo uma sensação de terror? Porque o jogo é terror. Um jogo que é terror não te dá medo, não é terror. Você sair dando risada, não é não terror. atingiu. E foi isso que me trouxe um feedback muito grande, entendeu? Ela colocou e já tirou. Sim. Porque ela ficou com medo. E foi bacana isso. Eu fiz diversos testes com o usuário, vários amigos meus falaram, nossa, cara, esse jogo tá bem... Sim, ele tá ambientável demais até. O cenário em si, ele é escuro. Começa com... O jogo em si é uma criança. Eu ia pedir pra você contar mesmo do jogo. Uma criança de entre 10 a 11 anos e tal. E ele tá na rua andando. E aí ele fala que tá com frio, porque tá de noite e você consegue ver uma neblina assim, aparenta estar com frio Sim. mesmo. E ela vê uma casa do lado dela. E ela entra nessa casa. E depois que ela entra, ela não consegue mais sair. A porta se fecha e ela tem que... O jogo em si, a mecânica do jogo é exploração. Ela tem que achar formas de sair da casa. Que legal. E dentro dessa casa tem o tal do inimigo que a persegue e tal. Eu falo que é um monstro. É um monstro, né? E ele fica perseguindo, tipo assim, ele fica patrulhando o ambiente. A casa é dele e aí tem uma criança que entra dentro da casa. E aí o objetivo do jogo é você tem que encontrar dicas, porque o jogo em si ele não te dá dica. Você tem que encontrar a dica para você saber o que tem que fazer. E você pega, por exemplo, o papel que foi feito, né? E aí ele fala que uma das saídas da casa é pelo banheiro e tal. E aí você vai até o banheiro, você descobre que a porta tá fechada, você não consegue abrir. E assim, a imersão E aí o próximo passo é encontrar a chave. E aí o jogo vai desenrolando nisso daí, entendeu? E até que ela abre a porta do banheiro e entra para um portal. E só que aí você acha que, pô, sai portal, não, ela vai para um outro cômodo da casa. Ela ainda continua dentro da casa, entendeu? E aí ela tem que tentar sair de novo. E assim ela vai falando no próprio jogo. Eu usei... Você que é influenciadora, acho que nos seus vídeos você já usou alguma IA que dubla a voz, alguma coisa assim, ou não? Não, porque justamente é o que a gente estava falando de ainda ser um pouco difícil, eu ainda não encontrei nenhuma ferramenta. Então, como eu desenvolvi esse jogo sozinho, essa parte de dublagem, essas coisas, não foi feito por alguém, não foi alguém falar lá, gravar um áudio e falar. Eu usei IA. E assim, o próprio feedback que eu recebia das pessoas falava, não, ficou muito bom. Mas ainda assim eu sentia que faltava alguma coisa, entendeu? E é essa parte que eu falo da base do jogo que eu preciso ter para poder... Que eu não vou largar a profissão que eu tô agora para seguir isso daí por causa disso, porque eu preciso de uma base. E você percebe que tem um pouco de a voz, Sim. assim, por mais que se assemelha muito à do ser humano, ainda é um robô falando, entendeu? E ele te passa esse feedback, essa criança, ela vai te passando, eu tô com frio, a casa tá muito escura e tal, aí Isso, inclusive... Te coloca naquela áurea do jogo. E vai te introduzindo a, tipo, a casa tá muito escura. Você remete o quê? Pegar alguma coisa pra iluminar. E aí você tem que... A casa realmente, ela é escura. Se você passa batido pelas coisas, se não tiver uma iluminação. E o jogo,
em realidade virtual. Então você tem que ir com a sua mão lá e pegar o objeto. Uhum. Pegar e seguir com ele pela casa, iluminando as coisas que você quer ver. E ao mesmo tempo, como eu falei, tem o inimigo. Você tem que procurar as coisas e evitar o inimigo e tentar passar pelo cenário em si. Que incrível. E aí, quando você começou a desenvolver esse jogo, você imaginou que você seria um dos campeões? O campeão? Eu, assim, até o último momento, eu não imaginei que eu ia ser o campeão. Porque teve várias premiações. A Unifage, ela é bem generosa com os prêmios e tudo mais, para os seus alunos, né? E teve os melhores, que foi primeiro, segundo, terceiro lugar, mas teve outras também, as premiações. E aí, quando chegou no terceiro, era um pessoal de agronomia, lá, engenharia agronômica. E eu falei, nossa, o projeto deles está muito bom mesmo. Nossa, tá. Aí chegou no segundo, eu falei, era uma cidade inteligente para pessoas que têm uma certa deficiência e tal. Um semáforo acessível. Legal. Então, aí eu falei, nossa, como é que eu vou ganhar disso? Agora? Só que aí ela tinha falado sobre o critério de avaliação. E, tipo assim, o critério de avaliação, todos esses atendi, mas faltava alguma coisa. Não tinha totalmente a originalidade, ou não era totalmente acessível, ou não tinha sustentabilidade. E quando chegou no primeiro lugar, ela fez um drama. Eu falei, bom, é isso. O que vale é participar, né? E assim, eu já estava feliz, porque foi várias empresas falar comigo durante a apresentação. Foi várias empresas, foi os patrocinadores, foi os alunos, foi os avaliadores. E eu já estava feliz, porque aquele espaço que a faculdade disponibilizou me trouxe um repertório legal, entendeu? Eu ganhei bastante inscrito, empresas vêm perguntar para mim como que você fez e tal, se interessaram pelo meu projeto, entraram em contato comigo. E nesse ciclo aqui, eu já estava feliz por causa disso. Pela experiência. Pela experiência. E eu, tipo assim, eu tinha falado com Deus também, para se eu ganhasse, eu ia dar um novo testemunho na igreja que eu ganhei. Inclusive, eu tenho que dar o testemunho, vou dar domingo agora na igreja. Amém. E essa parte do ciclo é importante. Sim. A pessoa que está fazendo o seu projeto, principalmente, é empreendedorismo. Você quer vender. Então, tem empresas lá que avaliam você. E é importante porque a faculdade traz empresas de fora para poder te mostrar mostrar o seu projeto e elas avaliar. E se elas gostar mesmo, ela entra em contato com você, igual entraram comigo. E tinha alunos que pediam meu Instagram, que falavam, nossa, cara, meu sonho é fazer jogos e tal, você, assim, é uma inspiração e tal. Eu falei, nossa, que bacana, né? E é muito bom receber esse feedback. Eu não esperava, isso é algo totalmente novo pra mim, entendeu? E essa parte, né? Os jogos em si eu desenvolvi, esse daí é o segundo. O primeiro que eu fiz, eu não levei pra frente porque era pra computador e era 2D. Sim. E aí não ficou tão bom assim, mas o povo da sala gostou, inclusive. O povo da sala gostou. Mas não era algo que... Acho que você é exigente com você mesmo, hein? Um pouco. E, assim, eu queria algo a mais. E realidade virtual trouxe isso. A minha inspiração foi o meu professor. Ele é o monstro? O meu professor? Nossa, ele desenvolveu a faculdade inteira. Ele modelou a faculdade inteira em realidade virtual. Caramba! Pra você ver. O cara é fera. E foi isso que me inspirou. Quando eu vi o projeto dele, a faculdade que ele desenvolveu era uma faculdade de 7 anos atrás. Então era totalmente diferente da faculdade agora, aquele espaço. E ele conseguiu capturar esse espaço, que é a faculdade, e o tempo, porque era o tempo de 6 anos atrás. Então quando você joga, ele não fala que é um jogo, ele fala que é uma experiência em realidade virtual. Mas aquilo lá foi feito na Unity. É um jogo, entendeu? É um jogo. E ele mesmo fala pra nós que é um jogo, mas para pessoas mais importantes ele fala que é uma experiência. Ele fala que é uma experiência em realidade virtual. E é algo bem... Foi algo que marcou, assim. Porque você tá na faculdade, você andava pela faculdade de 6 anos atrás. Se você entra nos laboratórios que hoje a faculdade tem, hoje é muito bonito. É uma bancada. Antes era bem... Para a época, era algo muito tecnológico, mas hoje, a tecnologia vai sempre avançando. Então, se você vai hoje lá e vê as máquinas que tem lá, você fala, nossa, uma máquina muito antiga. Mas não, para a época era a melhor máquina que tinha. Sensacional. Era sensacional.
E aí você vê a diferença. Você vê os blocos das salas de aula, você vê até a grama era diferente, tudo, as árvores, a parte do portão ali era diferente. E isso é muito legal, muito. Esse universo da tecnologia tem crescido muito. E dá pra acreditar que a gente já tá chegando no fim do nosso episódio juntos. Já passou muito rápido. Só que pra finalizar o episódio, eu vou fazer uma brincadeira, um jogo de bate-bola. Não é uma realidade virtual, mas não deixa de ser um jogo. Eu vou falar uma palavra e você me responde com a primeira palavra ou frase que vier à sua mente. Vamos lá, então. Pode ser? Vamos lá, então. Tecnologia. Tecnologia, primeira palavra... Celular, vamos pôr, porque eu tô vendo seu celular na mão. Celular, gente. Criação. Jogos. Inteligência artificial. Gemini. Realidade virtual. MetaQuest. Desafio. Nossa, desafio. Corrida, primeira palavra, nada a ver, mas tudo bem. O desafio, o que significa para você, talvez? Um desafio, eu acho que foi a parte da modelagem. Perfeito. Modelagem, um desafio muito grande. E Unifage? É uma experiência única, assim, entendeu? A pessoa que entra sabe que vai se sair daqui transformado. É. Perfeito, foi incrível. E para a gente encerrar, para quem tá aí, os alunos que estão interessando em começar a cursar ciência da computação, olhando para aquela câmera, o que você falaria para esse aluno? Ele que está perdido ou interessado? Ele que está perdido, interessado? Assim, ele que está perdido. Tem um filósofo que fala: se você não tem um caminho, qualquer caminho serve. Então, comece alguma coisa, é o mais importante. Mas na ciência da computação, se você quer ingressar na ciência da computação, eu digo que vai ser muito difícil. É bem difícil, mas eu acho que tudo na vida é bem difícil mesmo, entendeu? Se vir fácil, vai fácil. É um fato, né? E, sim, é bastante estudo. Você vai ter que, fora da sala de aula, inclusive. O professor é um grande portfólio ali, você vai conseguir tirar muita informação, mas não é o suficiente ainda. Você vai ter que pesquisar por fora. Ler livro, conteúdo, documentação, YouTube principalmente, que tem bastante vídeo. Experiências de outras pessoas, eu acho que é isso. Perfeito. Para quem quer ingressar, tem que ter ciência de que vai ter que... E ao final, vale a pena? Vale muito. Nossa, ciência da computação não tem como ficar desempregado. Não tem como ficar desempregado. Porque assim, se é difícil, tem que valer a pena no final. Tem. E é uma das profissões que mais pagam, entendeu? Pagam muito bem. Vale muito a pena, então. É isso, eu gostaria muito de agradecer a sua participação. Obrigado. Você estava um pouquinho nervoso, mas se desenrolou super bem. Até que eu gostei do ambiente. Olha aí, dá até para gravar mais algumas coisas, hein? Mas é isso, gente, foi um episódio incrível, saí daqui aprendendo várias coisas e com certeza vou levar para a vida. Gostaria muito de agradecer você estar nos assistindo e nos acompanhe para todos os outros episódios que estão por vir. Muito obrigada, tchau, tchau!